Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para passearmos pelas Escrituras Sagradas em mais um vídeo do nosso canal Manancial. Eu e você, conectados com Cristo, para aprender mais do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso motivo. Nós temos muitos motivos para viver perturbados, angustiados, entristecidos. Liga a televisão, notícias tristes, às vezes reuniões com os familiares nos deixam tristes. Há tantas coisas que queremos ver diferente e não podemos mudar absolutamente nada no cenário. Mas eu te convido a mais uma vez abrir as Escrituras Sagradas, porque de Deus vem palavras de vida eterna, de Deus vem palavras de transformação e vida. E ninguém que se assenta à mesa do Rei, na presença de Jesus, deixa de ser saciado na sua necessidade. Então, que você venha adquirir a sabedoria que vem do alto, através dos exames das Escrituras Sagradas, fortaleça a sua fé e cresça cada vez mais, se envolva cada vez mais no poder de Deus, para que as astutas ciladas do inimigo não te peguem e para que você tenha sabedoria para vencer as suas guerras internas, externas, as cercanias, para que você tenha sabedoria para crescer na graça e no conhecimento lá no seu local de trabalho e que você seja inundado do amor de Deus, da presença de Deus, porque a palavra de Deus faz isso, ela nos cura, nos transforma, nos liberta. E hoje é um dia glorioso para mim. Vivi dias de muitas tribulações recentemente, não foi fácil chegar ao dia de hoje, mas com alegria eu recebo o dia de hoje, recebo a palavra de novo que o Senhor veio trazer aqui através da leitura da palavra e quero compartilhar com você aquilo que Deus tem ministrado no meu coração através do Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos meditar num trecho das Sagradas Escrituras. Para início do nosso devocional, eu queria ler para vocês um único versículo da Bíblia Sagrada. São conselhos e ensinos de Jesus que valem toda a pena a gente parar, meditar, aprender, compartilhar, guardar na mente, guardar sobretudo no coração. E diz assim, lá no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, assim está escrito lá: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Caso a luz em ti sejam graves, que grandes trevas terão. Amados, que palavra maravilhosa é essa do Evangelho de São Mateus, que fala das lâmpadas do nosso corpo, que são os nossos olhos. Eu fiquei meditando esses dias e o que me motivou a mergulhar um pouco nessa passagem, né, dos olhos, que os olhos são lâmpadas. Se os nossos olhos forem bons, tudo será luz, tudo será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, nós estaremos em trevas, nós estaremos numa grave situação espiritual. E eu fiquei meditando muito nesse trecho das Escrituras através de uma postagem que eu vi nas redes sociais. Era uma foto assim de longe, sabe? E o comentário lá em cima daquela foto era assim: à espera do meu guerreiro. E quando você faz uma postagem numa rede social, você está dando liberdade para as pessoas, né, viverem e compartilhar aquele momento com você. Às vezes é um momento de dor, às vezes é um momento de felicidade, às vezes é um momento de alegria, às vezes é um momento que você está precisando de um conselho, e você compartilha aquilo. É teu, é da tua intimidade, mas você nos dá liberdade para analisar aquilo que você está compartilhando. E essa postagem me chamou muita atenção: à espera do meu guerreiro, daqui a pouco meu guerreiro sai. E lá me veio na cabeça, né, um grande milagre, deve estar saindo da UTI, deve estar tendo alta do hospital depois de vários dias, deve ter passado por um pós-operatório, ou então viveu um acidente e quase morreu. Tem esses episódios na mente
mente da gente quando a gente vê esse tipo de postagem. E aí eu dei um zoom, né? Abri a imagem ali e, para minha surpresa, era uma grande porta de uma penitenciária. Vou dizer para você, para minha surpresa, tá? Porque ali o Espírito Santo ministrou algo profundo no meu coração. Ele ministrou algo que me fez me atentar para os olhos, para a beleza dos olhos, para a janela das nossas almas, que são os nossos olhos, a beleza, aquilo que reflete, aquilo que traz, o que os nossos olhos podem revelar, o que o nosso olhar pode nos ensinar. E eu vi assim que os meus olhos não eram bons quando eu via uma penitenciária. Os meus olhos só enxergavam problemas, enxergavam pessoas que de alguma forma se compõem como a escória da sociedade, de alguma forma são as piores pessoas, elas estão ali porque elas mereceram estar ali, elas foram julgadas de uma certa maneira, elas transgrediram as leis mais severas, as que impõem uma sanção maior, as que segregam ela da convivência humana. O meu olhar era assim, né? Então assim, mas o olhar de quem postou aquilo olhava para uma das pessoas que estavam ali dentro da penitenciária e falava assim, à espera do meu guerreiro. O olhar daquela pessoa era um olhar bom, era um olhar cheio de amor, era um olhar cheio de esperança, era um olhar que realmente traz luz para a nossa vida. Olhar dessa maneira, porque a gente olha com esperança, a gente olha e espera uma transformação, e espera algo novo acontecer. Isso é fantástico. E o Senhor Jesus, quando Ele deixou esses 2 versículos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Ele estava dizendo para nós assim, que nós temos que ter um olhar bom, nós temos que olhar e ver com simplicidade, nós temos que olhar com aqueles olhos de quem quer ver além da cena, entender além daquela situação e mergulhar naquele contexto e ver. Então assim, o olhar de Jesus para a mulher adúltera foi fantástico. Ele se agachou para olhar para ela e acolheu ela. Ele não viu o pecado dela, ele viu alguém com uma oportunidade de recomeçar. Quando ele olhou para Zaqueu, que estava lá no alto da figueira, que só queria ver ele passar, ele olhou e falou assim, homem, vem aqui, porque hoje me convém entrar na tua casa, porque hoje vai chegar a salvação para a tua casa, para a tua família, hoje eu vou revolucionar a sua vida. E Zaqueu, ele só queria ver Jesus passar de longe, mas Jesus não passa de longe, Jesus chega, Jesus olha, Jesus enxerga, Jesus tem os olhos bons. A luz desse mundo é Jesus Cristo. Então ele vem, né, com essa conotação e ele olha para as pessoas diferente, sem julgamento, sem pré-questionamentos, sem colocar as pessoas em determinados quadrados sociais, sem segregar pessoas. E é esse olhar que me chamou muita atenção nessa rede social. E aquilo eu fiquei meditando mesmo. Eu falei assim, meu Deus, como que esses olhos são bons, esses olhos dessa pessoa, e que essa pessoa que está saindo da penitenciária, que ela possa realmente entrar numa outra fase da vida dela, de virar o jogo, de fazer coisas nobres, de contribuir para a expansão do reino de Deus dessa terra. E eu fiquei pensando muito nisso. E aí foi que eu encontrei uma passagem belíssima lá do livro de São Lucas, o evangelho que eu me dediquei agora em 2019 a meditar nele melhor, a olhar para esse evangelho com mais atenção. E eu vi lá no capítulo 22, por volta do versículo 31, olha as palavras do nosso mestre. Olha o que disse Jesus para Simão Pedro. Ele falou assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Olha o que ele fala para Simão Pedro. E você se atente que ele fala Simão. Simão, Simão. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, disse Jesus para Simão. Veja bem, ele chamou Simão, Simão. E quando te
converteres, confirma teus irmãos. Quando te converteres, confirma seus irmãos. Olha que interessante. Pedro já caminhava com Jesus há 3 anos. A história nos conta que o ministério de Jesus nessa terra durou 3 anos. Ele começou a pregar 3 anos antes de sua morte. E nesses 3 anos que Pedro conviveu com ele, quando estava próximo ali do Getsemane, quando estava próximo do sacrifício de Jesus naquela cruz, ele olha para Simão e ele fala assim: Simão, Simão, quer dizer, ele ainda não tinha se convertido. Ali é muito claro que Pedro não havia se convertido ainda, genuinamente, como Jesus esperava, como Jesus espera pela conversão de todos nós. E é muito interessante esse olhar. O olhar de Jesus é um olhar assim, ao mesmo tempo que eu te entendo, eu entendo a fase que você está vivendo, eu entendo a maneira como você está processando sua vida, eu entendo o teu ciclo, eu também te exorto. Eu também exorto para você que é preciso você se converter. E é muito maravilhoso quando você traz isso para o nosso contexto. Quando eu olho para mim olhando, contemplando aquela imagem da penitenciária, antes dessa postagem, os julgamentos que eu fazia. Eu falava assim, ali tem que ter muita pregação, ali tem que ter muito ensino da palavra, aquelas pessoas estão precisando realmente se converterem. E eu não estou dizendo que caiu ali é bonzinho não, tá? Eu acredito na instituição, no Estado democrático de direito, do país em que eu vivo. Eu acredito, né, que na soberania das nossas leis, e acredito que a imposição que é posta é depois de um julgamento justo. Então eu não acho que ninguém está ali de inocente não, pagando de inocente ali na penitenciária. Mas o meu olhar era um olhar um tanto quanto recriminador. Mas a partir dessa postagem me veio essa reflexão. Todas as pessoas têm direito a se converterem, a mudarem o seu destino. E importa muito o jeito que nós olhemos para as pessoas para dar acolhimento para elas ou não. E Jesus, muito embora soubesse que Pedro ainda não tinha se convertido, que ele ainda era Simão, ele fala assim, quando te converteres, ele dá uma palavra profética para Pedro e fala assim, confirma para teus irmãos a tua fé, confirma para teus irmãos aquilo que eu tenho te ensinado. É grandiosa essa lição, esse olhar, esse primeiro olhar de Jesus que me chamou também muita atenção. Mas vamos lá, vamos passear mais um pouco pelo capítulo aqui de 22 do Evangelho de São Lucas, né? E vamos lá. Aí, quando você chega lá na altura do versículo 54, desse mesmo capítulo, você vê que Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus, quando Jesus é preso, ele fala assim, eu não vou arredar o pé do Senhor. Aí Jesus roga, né? Fala assim, olha, Satanás está cirandando você como ciranda o trigo. Ele está rondando você, ele está te cercando, ele quer te derrubar, mas eu estou rogando a Deus para que você se converta, Pedro. E aí ele fala na continuação aqui, que ele fala assim, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E aí encerra, né, esse aviso para Pedro aqui. Aí acontece a prisão de Jesus. Quando Jesus está indo embora do Getsemane, o que Pedro faz? Pedro acompanha de longe. Simão acompanha de longe, acompanha o olhar de longe, quer dizer, ele falou assim, eu não vou te largar mais, mas quando vem a situação do conflito, ele dá linha, né? E esse é o olhar, esse é um outro olhar que eu queria dizer para você também, né? Que é muito importante nós entendermos. Hoje nós estamos aqui dialogando sobre o olhar, sobre a nossa vista e a nossa visão espiritual, que a gente não confunda as coisas. Pedro estava andando por vista. Pedro estava vendo Jesus literalmente sendo preso, estava vendo o poderio daqueles soldados, estava vendo que a situação ali era de risco de morte e ele agiu de acordo com o seu julgamento pela sua vista, de que era melhor se afastar e acompanhar de longe. E quantos de nós não fazemos esse ato de covardia, de nos afastar das pessoas que realmente precisam de apoio, de ajuda, de acolhida e ficar olhando de longe? Esta mulher da postagem aqui que eu comentei, nas mídias sociais,
Ela não teve aquele olhar de longe, ela foi lá para ver de perto, sair, acolher, né? Ela estava ali fazendo o papel dela, falou assim, ó, aquele guerreiro ali vai dar certo, porque eu estou aqui investindo, eu vou esperar o meu guerreiro. E é maravilhoso isso, né? Então o nosso olhar também é um olhar, quando nós olhamos com covardia, nós olhamos de longe a situação, nós achamos assim, meu Deus, esse problema não quero esse problema de jeito nenhum esse problema comigo. E esse é o primeiro olhar, né? O primeiro olhar de Pedro foi se afastar do problema. Jesus agora tinha se tornado um problema e eu vou me afastar dele. Então, quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, muitas vezes a gente age assim, a gente age por conveniência, a gente só é amigo de quem está por cima, a gente sente prazer quando um amigo nosso está vivendo uma situação de dificuldade, porque aí a gente pode estar numa situação melhor do que ele, olhar ele lá de cima, né? A gente tem tantos motivos para olhar como Pedro olhou, que até nos dá vergonha, tem hora. Mas nós vivemos numa sociedade onde a gente está olhando todo mundo de longe. Nós estamos olhando as pessoas passarem necessidade, nós estamos olhando as pessoas precisarem de conhecer a palavra, nós estamos vendo jovens que não estão sendo evangelizados e estão vivendo uma vida de promiscuidade, de drogas, de sexo, largados no sexo sem nenhum compromisso, de viver uma vida louca, e nós estamos assim, é natural, é uma outra fase da sociedade, nós estamos com esse olhar de longe. Nós estamos com o olhar de longe e o mundo está indo de mal a pior, porque nós olhamos tudo de longe, nós deixamos tudo passar. E esse é um grande erro, olhar as coisas passando de longe. Nós temos que ver as coisas, nos posicionar, melhorar, tirar lições de tudo. Então o olhar de Pedro era assim, era um olhar de longe, era um olhar com medo, um olhar acovardado, um olhar onde que não queria ter problema. Mas o olhar de Jesus era de misericórdia, de compaixão, de acolhida. Quando ele olha para Pedro, Pedro nega ele diante da criada, Pedro nega ele em duas outras situações na fogueira ali, que ele estava ali para se aquecer. E quando ele nega pela terceira vez, o que acontece? O galo canta. Quando o galo canta, Pedro, ele olha para Jesus. E Jesus olha para ele. Há uma troca de olhares ali. E Jesus, os olhos de Jesus eram cheios de compaixão, eram cheios de amor, eram cheios de acolhida, eram cheios assim, olha, Pedro, agora você está se convertendo, cara. Agora é tua conversão, Pedrão, agora você está deixando de ser Simão e está se passando a ser Pedro. E aí, amados, é que vem uma outra grande lição. Quando você muda o seu jeito de olhar, você se arrepende daquilo que você fez de errado, daquilo que você estava vendo tudo errado, fazendo tudo errado. Pedro, ele chorou, a passagem diz assim, que Pedro chorou amargamente. Pedro sai para fora, depois que o galo canta 3 vezes, depois que ele nega 3 vezes e o galo canta, que está lá no versículo 62, ele fala assim, Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amados, por que eu estou chamando a atenção sobre isso? É porque Pedro estava com um olhar de longe, um olhar vazio, um olhar de distanciamento, um olhar, olha, eu te amo, Jesus, mas eu não quero problema para mim, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos para criar, eu tenho minha sogra, o senhor sabe, né, que ela ficou doente esses tempos para trás. É aquela coisa toda. Mas quando o galo canta e ele lembra que Jesus tinha chamado ele de Simão, que falou assim, olha, Satanás está rodando você igual a gente roda o trigo, e ele quer, mas eu estou rogando para o Pai para que você, Pedro, para que a sua fé se manifeste, para que você se converta, e quando você se converta, você use isso para alcançar almas, para implantar o reino de Deus no coração das pessoas. E aí Pedro chora amargamente. Nesse momento, você vê que as escrituras sagradas falam Pedro. Por quê? Porque ali houve
confissão, porque ali houve a transformação do olhar. Aquele olhar acovardado já não existia mais. Pedro estava querendo ver todas as coisas, Pedro estava discernindo todas as coisas espiritualmente. Amados, e se você ler um pouquinho mais a história, logo para frente, você vai ver, eu não sei exatamente o versículo, deixa eu ver se eu anotei aqui para comentar com vocês. Mas os soldados, eles não suportam essa troca de olhares de Pedro com Jesus. O olhar de Jesus era tão doce, era tão bom, era tão digno, era tão impactante aquele olhar, que eu acho que é no 64, no 64 mesmo, amados. Olha o que fala o versículo 64, fala assim, e vendando-lhe os olhos, eles tiveram que vendar Jesus. Eles não suportavam olhar a glória, a luz, a candeia de luz que saía dos olhos de Jesus enquanto ele era torturado ali, torturado pelos romanos. Amados, o olhar de Jesus está além de todas as circunstâncias, está além de todas as dores, de todo o sofrimento. Eles não suportaram, eles vendaram os olhos de Jesus Cristo, porque ali existia um sol, um raio de sol, um farolete de luz maior do que o meio-dia. E eles não podiam olhar para aquilo. Então, para eles continuarem o serviço deles, eles tiveram que fechar os olhos de Jesus. Foi a maneira que eles encontraram. E aí colocaram coroas de espinho, falaram para ele, torturaram Jesus, bateram bastante em Jesus. Jesus passou por um processo doloroso para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo esse devocional maravilhoso, um devocional onde nós estamos pensando no olhar, no verdadeiro significado do olhar. Amados, aí Jesus é crucificado. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado entre dois ladrões. Um não se arrependeu de nada, não viu nada, mas um outro, ele conseguiu olhar para Jesus e ver a luz que existia nos olhos de Jesus. Apesar de toda aquela circunstância, Jesus se manifestou ali, a glória de Deus. E ele olha para Jesus e ele fala assim, mestre, eu quero estar contigo, me salva. E Jesus fala assim, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amados, o olhar de Jesus, o último olhar de Jesus um dos últimos olhares foi para esse bandido e foi um olhar de salvação, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de acolhida, um olhar que vale a pena. É este olhar que nós temos que trazer no nosso coração bem vivo. Todos os dias, a todo instante, olhar para as pessoas com misericórdia, com amor, trazer propósito para o nosso olhar, enxergar as coisas como a gente tem que enxergar mesmo. Às vezes a gente dá muito de Simão por aí. A gente não é chamado a ser Simão, a gente é chamado a ser Pedro convertido. A gente é chamado a enxergar as coisas por um outro prisma, de um outro enfoque. A gente é chamado a olhar para as pessoas com esperança. Não importa o quanto as pessoas erraram, não importa o tanto que as pessoas titubearam, o tanto que as pessoas demoram para entender as coisas. Pedro demorou tanto para entender as coisas que ele só entendeu depois que o galo cantou, depois que teve aquela sineta, que caiu a ficha dele. E você? Como você está olhando? O que jeito que é os teus olhos? Os teus olhos têm sido lâmpadas de luz, candeias de luz? Você tem iluminado por onde você passa? Ou você tem visto problema, dor, sofrimento, treva, enfermidade? Como é que está o seu olhar? Que jeito que vocês têm olhado para as coisas? Como você tem se posicionado? Isso é muito importante. Ore muito, medite nas escrituras sagradas, leia esses trechos aqui que eu estou compartilhando com você agora e reflita em que fase do olhar você está. E mude, amado. Se você já compreendeu todas as coisas, comece a pôr em prática cada vez mais, comece a abrir os olhos das pessoas ao seu redor. Se você ainda não está num processo lá do início, lá do começo, você ainda é Simão, luta para se transformar em Pedro, vale muito a pena. Não morra Simão, não.
Comece a enxergar com amor, com misericórdia, comece a ver as coisas de perto, comece a participar efetivamente da obra redentora de Jesus Cristo e deixe os seus olhos serem faroletes de luz por onde quer que você passe. Amados, é muito importante, os nossos olhos, eles refletem a glória do Senhor, ou não. Os nossos olhos, eles são únicos, eles são exclusivos. As íris dos nossos olhos são únicas, é igual a nossa digital, é igual ao nosso DNA, a palma da nossa mão é exclusiva. Por que Deus nos deu exclusivo? Para que nós pudéssemos enxergar coisas que só nós podemos fazer, que só a nós é confiado, que só nós podemos nos posicionar e mudar. Queridos, que você fique com essas palavras de vida eterna, muito bem guardadas no seu coração. Eu amo compartilhar a palavra com vocês através do nosso canal, porque eu e você ficamos conectados com Jesus Cristo cada vez mais. E nos ajude a divulgar os nossos vídeos, ajude as pessoas a se inscreverem no nosso canal. Nosso canal chama Canal Manancial. Nós utilizamos a plataforma do Facebook, a plataforma do YouTube. Se inscreva, ative os sininhos. Esse é o propósito, é levar a palavra de Deus, é abrir a vista das pessoas, é fazer os faroletes de luz, da luz do olhar de Jesus, possam inundar mentes e corações, e que essa palavra possa passear aí, mundo afora, que você nos ajude nisso. Esse é o propósito, é para isso que nós somos chamados. Há muito em mim a ser transformado, há muito em mim que precisa ser refeito, ser reformulado. Eu oro a Deus para que realmente eu chegue à estatura do varão que Ele quer que eu chegue, a estatura que Ele determinou para mim. E eu oro por você também, para que você compreenda a importância que você tem na construção do reino de Deus nessa terra. A tua família precisa que você abra seus olhos, a tua sociedade precisa que você abra seus olhos, e sobretudo a tua igreja precisa que você abra seus olhos e comece a fazer as coisas valerem a pena. Não seja só de palavra, seja de atitude, seja de mente, seja de coração, que os seus olhos sejam bons, que os seus olhos sejam luz, que onde você passar, você enxergue motivos para fazer o bem, para viver Jesus Cristo em cada um dos seus olhares. Amém? Um beijo muito grande no seu coração. Fique com Deus. Até o nosso próximo devocional. Eu, você, conectado com Jesus Cristo.